pode ver uma tumoração, pode ver um cálculo renal, ele pode perceber, pela sua capacidade paranormal, o passado de uma pessoa. Os ciganos, ou as cartomantes, ou as quiromantes fazem isso. Na obra do livro das Pótimas, Allan Kardec relata que uma cigana leu a sua mão e diz que via sobre a sua cabeça muitos livros, numa época que ele nem sonhava que ia conhecer espiritismo, e praticamente profetizou sua missão. Ele não levou a sério a época. A parapsicologia não leva em conta, por exemplo, as cartas da cartomante, não leva em conta a mão que é segurada pela quiromante. A parapsicologia considera a cartomante ou o quiromante, porque ele pode ser paranormal, ele pode ser telepata, ele pode ser vidente. Não é a mão que diz, é a mente da pessoa que empresta a informação para quem sintoniza com ela. A carta é só um aleatorizador. Se tirar a carta, a pessoa continua paranormal do mesmo jeito. Já a clarividência é a capacidade de ver através de formas opacas. É a visão além da dimensão do espaço, do tempo. A clarividência pode ser cognição ou cognitiva, ela pode ser retrocognitiva ou pré-cognitiva. A cognição é você estar aqui e ver o que está acontecendo em sua casa no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Escócia, no mesmo horário que você está aqui. Isso é cognição. A retrocognição é quando você é capaz de ver o passado. E a pré-cognição é quando você vê o futuro. Aí entram os profetas. Há muitos deles muito conhecidos, como Nostradamus, monge Malaquias. João Apocalipse diz que um dia aves de ferro e fogo cruzariam os céus e o homem desceria bailando com pena no espaço. É a descrição de um avião e alguém descendo de paraquedas. Ele não sabia 2 mil anos atrás que teria esse nome. Os sonhos premonitórios também entram nessa classificação de retrocognição, pré-cognição e cognição. Nada disso é mediunidade. É percepção extrasensorial. A mediunidade propriamente dita só existe quando tem interferência de um espírito do fenômeno. Se não tiver a participação do espírito, da consciência sem corpo, do defunto, ou seja lá o nome que a gente queira dar, o fenômeno é psíquico, anímico, pertence à pessoa. Só existe mediunidade quando o espírito participa, quando ele provoca a evidência, quando ele traz a informação. É muito comum os espíritas se equivocarem. Uma criança chega numa casa espírita, no meio espírita, e diz, porque contou a sua mãe. Você não é minha mãe. Eu vivi na Itália. Minha mãe se chama Francesca. E o meu nome não é Maria. O meu nome é Anita. E relata a sua vida anterior. A mãe leva essa criança para o centro espírita. E é comum os espíritas dizer, sua filha é médium. E comete um grave erro. Isso nunca foi mediunidade. Isso é percepção extrasensorial. Isso é memória extracerebral. A criança está lembrando por si mesma. É um fenômeno paranormal de natureza anímica, pertence à própria pessoa. Agora, se a criança dissesse, minha mãe, tem aqui uma mulher me dizendo que ela é minha mãe de outra vida. Eu estou ouvindo uma voz que diz que a senhora não é minha mãe e que meu nome não é o nome que a senhora me deu, meu nome é Anita. Aí a menina seria médium, vidente e audiente. Porque a contribuição de uma outra mente que não era dela lhe forneceu a informação. Aí ele é evidente. Quando não há participação do espírito, o fenômeno é anímico. Vamos ver um pouco na frente alguns slides, que essa não é uma classificação minha, pessoal. Essa é uma classificação de todos os pesquisadores, inclusive é também uma classificação de Allan Kardec. Embora a maioria dos espíritas não reconheçam isso. Porque existe um Allan Kardec de ouvir dizer. Se estuda pouco Allan Kardec. Embora se faça muita propaganda sobre ele. Mas vamos para o próximo. Os primeiros contatos com os espíritos se deveu a esse fenômeno lendário das mesas girantes.
As mesas girantes é decorrente do fenômeno de Hydesville. Aliás, o dia 31 de março de 1848 pode ser considerado o ponto zero da escalada das pesquisas espiritualistas aqui no Ocidente, quando as irmãs Fox entrou em contato pela primeira vez com a comunicação bidirecional com os Whitney. Era uma entidade que havia sido morta naquela casa, assassinada e colocada entre as paredes pelo anterior dono. E que sempre tentava falar com as irmãs, que estavam ali ainda jovens. Dos fenômenos das irmãs Fox decorreu as mesas girantes, que saiu dos Estados Unidos, passou pela Escócia, viajou pela Alemanha, foi para a Inglaterra e só chegou na França em maio de 1854. E por incrível que pareça, foi lá que encontrou desenvolvimento e estudo. A época, veja como as grandes descobertas da ciência cometem muitos erros no seu início. Se acreditava que botava o homem e a mulher, o masculino e o feminino, porque achava que o homem era positivo e a mulher era negativa. Aí se botava o sexo masculino e o sexo feminino. E se encostava a pontinha do dedo mindinho para fechar a corrente. É por isso que vocês veem na figura aí, todo mundo com o dedinho mindinho encostado para a mesa girar. Esse fenômeno foi a diversão de um tempo na Europa, quando não existia luz elétrica e quando as noites eram monótonas. Então os salões eram lotados e as pessoas achavam incrível as mesas girantes. Mas veja como, às vezes, existem maravilhas ocultas nas coisas aparentes. Mas, às vezes, para ver as maravilhas, nós precisamos de uma mente de gênio. Porque a mente comum olha um dedo que aponta a lua. O gênio vê a lua. A mente comum fica olhando para o dedo. As mesas girantes passaram anos divertindo pessoas. E ninguém viu, nem se perguntou o que poderia estar por trás dessas mesas. Foi a genialidade do professor, Hippolyte Léon Denis Rivail, homem de ciência, de formação policultural, que quando descobriu que se fazia pergunta à mesa e a mesa respondia, ele argumentou com a lei da física. Se a mesa pode dar resposta, isso é um efeito inteligente. Ela não pode ser responsável por uma causa inteligente, porque a mesa não tem sistema nervoso, ela não tem ouvido, ela não tem cérebro, então ela pode terminar a pergunta e dar uma resposta. Ele quis saber o que estava por trás da mesa. Foi assim que ele descobriu o mundo invisível dos espíritos. Com a mesma genialidade que Louis Pasteur descobriu o mundo invisível dos micróbios, porque antes de Pasteur se acreditava que existia a geração espontânea. Você botava uma camisa molhada de suor no milharal e aparecia ratos. Você acreditava que o rato aparecia do nada, o cheiro do suor. Veja como